pessoal, mais um episódio do WBR Podcast de Empreendedor para Empreendedor. Estamos aqui mais uma vez, muito feliz, muito contente em compartilhar conteúdo com você que nos acompanha. Agradecer mais uma vez a todos que assistem tanto o episódio presente, mas também os anteriores. A gente tem muita coisa boa no histórico, estamos no 8º episódio e com certeza teremos mais uma grande lição aqui, mais um grande episódio que conta com um empreendedor muito bom, que tem uma história muito interessante que vai compartilhar conosco hoje. Aqui está comigo Luciano, meu sócio, tudo bem? Tudo jóia. Fala pessoal, vamos para mais um episódio do WBR Podcast. Espero que a gente possa construir muito conhecimento. Estamos com um craque aqui na bola, no empreendedorismo, uma pessoa, né, que é parceiro nosso na rotina, né, do desenvolvimento dos projetos, mas que também, né, tem um horizonte aí de crescimento muito forte no empreendedorismo, mas veio de uma base, né, no esporte, né, um grande jogador de futebol aqui da cidade de Lavras, né, nós temos muito orgulho de recebê-lo aqui hoje. É o Paulo Roberto, né? Seja bem-vindo, meu caro, né? Espero que a gente possa construir muito conhecimento hoje sobre foco, disciplina, né? O trabalho sob pressão, a gente estava comentando aqui agora há pouco, né? Sobre como era ali, né? O Paulo Roberto foi jogador do Corinthians, como que era entrar em campo, né? Com uma torcida apoiando, em alguns momentos com uma torcida cobrando, né? Fora até do estádio. Então, assim, muito trabalho sob pressão, gestão de crises e como que isso também nessa vida no esporte, né, Paulo, conseguiu ajudá-lo ali no empreendedorismo. Mas acredito, né, Miguel, que tudo começa pelo um porquê, né? Então, seria interessante, né, que você se apresentasse, falasse um pouco para o nosso público, né, que está nos ouvindo. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor para nós hoje. Obrigado, né, pelo convite. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui conversando com vocês. Contar um pouco da minha história, contar um pouco dos meus projetos. E aí a gente troca esse papo bacana aí. Show de bola. E como que começou essa trajetória do mundo aí do esporte, né, do futebol? Conta um pouquinho pra gente ali, né, onde tudo começou. Começou assim, acho que igual praticamente todos, eu diria, né? Gostando muito de jogar bola. Na verdade, eu fui um pouco mais influenciado pelo meu pai. No começo, assim, eu não gostava tanto. Só que meu pai forçou um pouquinho a barra e a partir do momento que ele forçou, eu percebia que ele estava gostando. E acho que a questão da criança que é meio que deixar o pai feliz, sabe? Então eu fui por esse caminho. E aí, com o tempo, me apaixonei e aí foi embora. Show de bola. E começou nas categorias de base, de algum clube, como que foi Na esse verdade, processo? comecei aqui em Lavras, né? Comecei no Aimoré, acho que Amoré. todo mundo conhece, né? Com o Rogério. Uhum. Depois fui para Campo, veio a escolinha do Cruzeiro, que até voltou agora para Lavras, né? É, e aí treinava lá com o Chimbica, e aí depois de um tempo, o alemão ele fez um teste, aí eu fui feliz no dia e ele me levou para São Paulo, no Pão de Açúcar. Isso em 2000, não vou falar 2000 e travam, pô, o Paulo tá velho. Mas 2005 isso, cara. Tava ali 16 anos, engateando ainda praticamente no futebol. Com Bacana. 16 anos você saiu daqui? Antes Não, você fez a base até 15 não, na era em verdade, Lavras. eu já tinha saído antes já, né? Já tinha ido pra Itajubá, né? A gente já tinha feito uma temporadinha lá, mas assim, tava mais como brincadeira do que Entendi. realmente avô ser um jogador de futebol. Mas com 16 ali já estava para Quando desistir ou não? Cara, se eu te falar, assim, uma loucura, porque eu falei assim, ó, acho que foi até com um primo meu. Eu falei assim, meu, é a última vez. É. Que assim, ó, é a última que eu tento, porque, pô, eu já tava querendo já trabalhar, já tinha meu pai já arrumando jovem aprendiz e eu fugindo porque eu não queria perder treino. E aí aconteceu que, pô, nesse último dia, acho que, pô, deu, não, vamos lá, vamos dar uma chance pra ele. Deus pegou, então, o abençoou. E aí deu certo, cara. Aí a gente foi, de lá pra cá eu não voltei mais, graças a Deus. Ótimo. Lá em São Paulo você começou em qual clube? Cara, era Nas Pão de categorias? Pão de Açúcar. Açúcar, né? Porque era assim, fala Pão de Açúcar, mas a turma acha que é do Rio, né? Uhum. Mas não, era Pão de Açúcar porque era o nome do mercado. Uhum. Então, era do Abílio Diniz, né? Sim. Então, aquela potência toda, e eles tinham um CT muito top ali, que era um CT, era um clube formador, que eu gosto de falar. Que ele, assim, formava jogadores, porque não tinha um time profissional e o jogador ia saindo, se ia destacando e saindo.
eles perceberam que tinha uma joia na mão, né? Pô, rapaziada muito boa, então eles profissionalizaram o time. Bacana. Quando profissionalizou, para não tirar marketing da televisão, por exemplo, a TV Globo não vai ficar falando Pão de Açúcar o tempo todo e fazendo merchan pro Abílio Diniz de graça. Aí eles mudaram o nome e colocaram Audax. Ah, E aí sim, ficou Audax, e aí ficou Audax Rio, Audax São Paulo. E aí de lá para cá formaram profissional, time profissional e foi galgando ali no Paulista. Bacana demais. Aí foi Audax, depois foi pra onde? Audax, depois Audax eu fui pro Guarani, que foi meu primeiro brasileiro. Sim. Aí eu tive uma pequena volta pro Audax, a gente teve um problema de contrato com o Internacional que eu ia, que não deu certo e tal, não sei o quê. Vamos dizer, um rolo. E aí eu fiquei mais uns 2 meses no Audax e aí eu fui pro Atlético Paranaense. Boa. Molecão ainda, né? Molecão. Cabeça ainda não tá Não. totalmente formada. Como Não. que era lidar com isso, cara? Você naquela expectativa, podendo, né, alcançar algo que pouquíssima gente consegue, mas ao mesmo tempo, às vezes você tá ali e você não vai alcançar nada também, porque Exatamente. vai voltar, o que acontece com a maioria, né? Cara, e é muito estranho, porque quem tá passando por isso não pensa que vai dar errado, né? Não pensa. O cara que tá lá, tô no Atlético Paranaense, não tem como dar errado mais, mas dá. Esse é o grande erro da grande maioria. Que tipo assim, ó, baixa a guarda, sabe? Eu tô me esforçando tanto, cheguei no clube profissional, tô aí, relaxa. Esse respiro é onde que o cara que tá vindo lá de baixo atropela. Então a ideia chegou, mantém. E manter é mais difícil, né? Sim. Aí, só que eu era um moleque com a cabeça mais tranquila, nessa época. Porque, pô, eu morava no clube, eu sabia que realmente eu estava começando, então meu salário estava despontando ali, mas eu não era aquele cara que gastava, mas assim. Mas também não empreendia, eu ainda era mais, eu era da retenção, então eu guardava aquele cara. Então, antigamente eu era aquele cara que guardava dinheiro debaixo do colchão. Então, eu guardava muito para olhar a conta e ver número. Eu gostava disso. Abrir a conta, falei, não, olha meu salário. Sim. Não, olha minha conta. Não era o cara que Segurança. era assim. E aí, aí eu tive uma lesão, cara, que aí mudou toda a minha trajetória. Eu tive uma lesão muito, muito feia, assim, muito séria no tornozelo, que eu sofro com ela até hoje. Sofri minha vida toda no esporte. E ela realmente me atrasou e mudou um pouquinho meu mental para isso. Porque eu fiquei 1 ano e 4 meses parado, achando, não vai dar certo. Não vai dar mais. Não consigo mais mesmo. Então, Aí eu desliguei uma chavinha que eu tinha, que é, pô, vamos batalhar, vamos batalhar. E eu tava mais deixando a vida me levar. Sorte que aí nesse meio tempo, eu casei. Se eu não tivesse casado, talvez eu não estaria aqui, não. Eu estaria, talvez, sei lá, fazendo qualquer outro tipo de coisa aí. Mas eu não estaria com a família bem formada, morando bem, graças a Deus, com a empresa aí que tem me dado um retorno muito bacana. Então, eu acho que foi isso. A lesão foi com quantos anos? Cara, eu tava no Atlético Paranaense com 22 anos. É o meu início ainda, né? 22 anos. Sim. Aí eu fiquei 1 ano, eu lembro 1 ano e 4 meses certinho. E deu 1 ano e, assim, ó... ficou tão registrado para mim que o primeiro, eu tenho o último jogo, né, que eu joguei, que foi até contra o Atlético Mineiro, em 2011. No segundo jogo, no segundo jogo, já coloca até o segundo jogo, tá vendo? O primeiro que eu machuquei, o jogo da volta foi um jogo da Copa São Paulo, não é Copa São Paulo, fugiu o nome do torneio. Sul Minas? Não, era lá em São Paulo. Porque eu machuquei no Atlético Paranaense. Eu fiquei 1 ano tratando o Atlético Paranaense. E olha só, eu tinha feito 2 jogos, 3 jogos no Atlético Paranaense. E eles queriam renovar meu contrato. Pô, eu fiquei super satisfeito. Falei, como assim, cara? 3 jogos, eu estou 1 ano tratando, vocês querem renovar? Aí acabou que o cara que me ajudava, que era o do Audax, ele falou que não queria, porque tava o tempo todo não conseguia voltar. E aí eu voltei pro Audax e fiz mais uma cirurgia. Depois disso, eu voltei. Voltei depois de uns 6, 7 meses aí. Aí eu sei que o intervalo parado mesmo, de um jogo pro outro, deu 1 ano e 4 meses certinho. Batata, assim, ó, 31 dias no 4º mês. Bacana demais, Paulo. Teve uma parte ali no início, né, que você citou, que trazendo agora para a realidade, né, do mundo dos negócios, da gestão que nós atuamos, eu achei bem interessante, né, quando você vai ali para o Atlético Paranaense, ainda jovem, mas com uma cabeça no sentido de, não, eu preciso continuar batalhando, eu preciso manter esse nível,
né, e até ir evoluindo. Sim. E não deslumbrar ali com as coisas, né? E assim, no mundo do empreendedorismo, né? Você agora é, né, um empresário, um gestor. Nós enxergamos muito isso, né? Às vezes uma empresa ela inicia tão bem, né? E crescimento, muitas vendas, muito cliente novo, né? Os colaboradores bem alinhados. E aí o empresário ele deixa de cuidar da equipe, ele deixa de cuidar do cliente, né? Deixa de olhar o seu financeiro e acaba ali deixando, né, o poder subir a cabeça, né? Vai deixando ali com que essas conquistas façam com que ele fique menos atento, com menos controle e tudo mais. E isso acaba, às vezes, né, jogando por água abaixo um produto, né, muito bom, uma empresa muito boa, que acaba, né, fechando as portas depois por falta de ter essa consistência, né, e essa visão também de longo prazo, né, não só uma visão de curto prazo. E pegando, né, o gancho também em relação a isso, acredito que na sua carreira você deve ter tido muitos altos e baixos, né? E uma outra coisa que eu sempre oriento, né, aos nossos clientes é de que não se assuste nem quando está muito ruim e também não deslumbra quando está muito bom, que é basicamente o que eu acabei de falar, né? Sim. Então, como que era, né, gerir ali, né, a sua mente, né, você ter o autoconhecimento, né, para definir o que era o caminho certo, o que era o caminho errado. Você citou a questão de ter casado, deve ter ajudado muito, né, nesse sentido. Mas numa carreira onde teve esses altos e baixos, né? Porque pós-lesão também você se recuperou, né? Atuou em grandes clubes, né? Teve grandes conquistas. E depois também de ter se recuperado, deve ter tido aqueles dias, aqueles meses, né? Que foi... Então, assim, como que... Conta pra gente um pouquinho de alguns casos aí, né? Em específico. E o que você fazia, né? Para manter essa fé, manter, né, o foco naquilo que você queria. Sim, assim, é a mesma coisa. Tipo assim, é uma coisa que a gente não pensa, mas você falando assim, cara, a gente consegue colocar, assim, a mesma coisa. Por exemplo, eu hoje como empreendedor, dono de uma empresa, né, sócio, porque eu coloco minha esposa junto comigo, eu entendo que você precisa ter uma boa equipe e delegar bem, né? Eu delego, porque eu não consigo tomar conta de tudo. Mas para delegar bem, eu tenho que ter confiança em quem eu estou delegando, porque não adianta, beleza. Porque já teve funcionários que, eu coloquei uma função e não consegui fazer direito. Isso acontece em toda empresa. E agora trazendo para o meio esportista que eu vivi, certo? De jogador. Eu delegava. O meu foco era simplesmente entrar em campo e jogar. Eu delegava funções de casa para minha esposa, eu delegava cuidado com o corpo, com o pessoal da nutricionista, eu delegava a minha parte física pro preparador físico, e aí era eu que fazia, mas ele que prestava atenção em tudo que eu precisava fazer. Então, a questão de pensar, por exemplo, no tratamento que eu fiz, eu era super dedicado em fazer o que o fisioterapeuta mandava. E se eu não souber delegar essa função para ele, eu vou pegar essa para mim. Uhum. E aí eu vou pensar em preciso melhorar, aí eu preciso jogar bem, aí eu preciso performar bem, eu preciso manter minha dieta bem. E não, eu simplesmente fazia o que me pediam. Uhum. Mas porque eu, como uma empresa Paulo Roberto, que era o Paulo Roberto jogador, eu sabia que essa divisão de fatores, ela me ajudava como um todo. Então, hoje, por exemplo, eu preciso, quando a gente vai fazer um campeonato, que a gente tem mais colaboradores. Tem um cara que dá areia, tem a pessoa da cozinha, tem a pessoa que cuida das inscrições. Então, isso faz com que o todo se torne muito mais forte. Uhum. A empresa Paulo Roberto, ela performava muito bem porque tinha uma equipe muito boa para que aquilo acontecesse. Então, eu acho que igual você falou, na questão de como é que você geria isso. Lógico que eu olhava para todas as coisas, mas eu prestava atenção numa coisa muito específica para mim, que era quando eu entrava em campo era só eu. Uhum. Minha fisioterapeuta não estava comigo, meu nutricionista não estava comigo. Não tem. Você recebe a bola, você que vai marcar, você que faz o gol.
E é isso, é você que erra. Então era eu o tempo todo, mas para eu estar bem ali, precisava de uma série de fatores para que aquilo acontecesse, entendeu? Você meio que automatizava todos os processos, assim, fazia igual um robô o resto para poder deixar tua mente só pensando naquilo. Exatamente, exatamente. Porque assim, ó, qual é a diferença de uma. Eu gosto muito de colocar essa comparação de uma empresa que ela é uma empresa amadora, de uma empresa que ela é profissional, que ela automatiza algumas coisas. Por exemplo, vou colocar a WBR no meio. Pô, o Complex contratou a WBR e deixou essa questão financeira de realmente olhar um pouco mais para o caixa, olhar um pouco mais para o que a gente precisava fazer, e a gente simplesmente prestava atenção nos alunos, certo? O Paulo Roberto simplesmente ele deixou ele olhava para aquilo, mas ele simplesmente acreditava que eu estava sendo gerido bem. Então, a performance ela acontecia muito mais tranquila, entendeu? Sim. É sempre assim. A necessidade também da gente escolher bem, né? Para quem Exatamente. delegar. Bons parceiros, bons profissionais, pessoas responsáveis que Exatamente. estão bem alinhados também com o seu propósito. É a diferença da empresa profissional. Ela vai fazer uma seleção melhor das pessoas que vão estar ali. E a empresa amadora, às vezes, ela não olha. Ela vai no que momentaneamente favorece ela. Uma pechincha, um mais baratinho, Caminhozinho mais curto. que no resultado final vai ser desastroso. Perfeito. Essas características são bem interessantes da gente até relacionar com o episódio anterior, né? Que nós tivemos com o Felipe Coelho lá em Florianópolis, onde ele trouxe muito da questão da mentalidade do empreendedor. Então, o primeiro passo para você conseguir delegar é você ter a humildade de saber que você não vai dominar tudo também, né? Não aquela arrogância e a prepotência de acreditar que tudo tem que ser do seu jeito, né? Então isso eu acho muito valioso e que bom que você já percebeu isso naquela época, né? Como esportista mesmo. Sim, mas eu falo hoje sentado aqui, mas eu tive que bater na parede algumas vezes. Sim. Porque é questão de erro, né, velho? Assim, lógico que tem um monte de conteúdo bacana aí que te faz minimizar erro. A gente não tinha essa gama aí de informação, né? Não tinha, então era meio que errou, ajusta a rota. Errou, ajusta a rota. Pô, assim, eu vou dar o exemplo, hoje, graças a Deus, o Complexo vem vindo muito bem. A gente tem pessoas muito profissionais e muito boas trabalhando com a gente. A gente tem o Iago, o professor, o Péricles, tem o Juninho. Então, tem uma rapaziada muito boa, sabe? Que realmente, o Juninho, não precisa nem falar que profissional que é. Sim. Excelente. Então, cara, a gente tá cercado de boas pessoas que eu acredito fielmente que faz o processo andar super bem. Eu tive um pub, né? Eu tive um bar nesse meio caminho antes do Complexo, quase parando de jogar, mas ainda jogando. Então, eu acredito hoje que aquilo ali foi um erro, como é que pode dizer? Um erro de rota, mas que me moldou para acertar o caminho. Foi uma rota dolorosa, certo? Foi um erro doloroso, mas que hoje me trouxe para uma realidade toda diferente. Talvez se eu não tivesse sei lá, se eu não tivesse errado, talvez, com esse pub, hoje talvez o Complexo estaria no mesmo caminho dele, né? Então, é aprender, absorver o que foi bom, absorver o que foi ruim e vamos seguir outra rota. Assim. Criar repertório. Né? Exatamente. Bom repertório que a gente pode também, hoje, ter o conhecimento por meio das outras pessoas. Né? Acho que a gente consegue agilizar o desenvolvimento, a maturidade nossa, quando a gente consegue aprender, por exemplo, você trazendo a história do pub, tais coisas deram errado. Então, trazer isso para a gente, tentar internalizar e aprender com o próximo é muito importante, né? A experiência do próprio. Talvez você não precise errar, talvez alguém já tenha errado para você, né? Exato. Ele errou, talvez eu não vou por ali. Que é propriamente a ideia do podcast, né? Nós trazermos, né, para o público, né, oferecer para eles insights, mas também cases de sucesso e insucesso, né? O que você faz hoje no Complexo que dá certo, né? Você citou a delegação da equipe, ter bons profissionais, né? Ter essa visão também do financeiro, que é muito importante, em detrimento do passado, onde algumas coisas foram negligenciadas, e acredito que na sua vida como esportista também foi assim, né? É natural.
Ô Paulo, e tem uma questão, né, que me surgiu uma curiosidade. Nós falamos muito sobre essa questão de gestão de equipes, né? Essa questão de delegação e tudo mais. E eu acredito que no mundo do futebol, né, você deve ter passado por vários, né, grupos de jogadores ali, né, onde alguns se encaixaram, né, com o técnico, com a comissão, né, e tudo mais, e tiveram um bom desempenho, outros nem tanto. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco, né, da importância ali de você, naquele caso, como sendo um liderado por um treinador, por uma comissão técnica, né? E a importância desse gerenciamento de equipe eficaz por parte do treinador com a equipe para que a equipe fosse vencedora. Né? Se você puder citar até algum exemplo que você pensou, pô, esse grupo de jogadores pode até não ser o maior clube que você jogou, mas aí esse grupo de jogadores era muito unido e com isso a gente conseguiu ser muito vitorioso, né? E algum case de insucesso também, um grupo que às vezes era um grupo bom, mas que não tinha essa gestão da equipe, né? Profissional, e aí, né, não chegou a ter uma carreira vitoriosa nesse sentido. Você falando aí já passa um fio na minha cabeça de tipo uns 30 clubes, 30 que foi muito bom, outros que foram muito ruins. Assim, a questão o que eu vejo uma pequena diferença do jogador para realmente na questão de gerir uma equipe realmente de uma empresa normal, é a questão que e a culpa não é do treinador, tá? Então, porque assim, a gente coloca muito, o treinador não tá conseguindo controlar o jogo, controlar o grupo, não sei o quê, mas às vezes não é. Uma pessoa para dar 30, cara, é muito difícil. E aí o que acontece é uma briga de ego, certo? A gente já viu vários clubes que tinham vários craques que não funcionaram. Outros que tinham um grupo muito mais assim, ó, tranquilo, mas muito mais homogêneo, que encaixou super bem. Isso não é o técnico que olha, é o jogador ter a humildade de saber que ele precisa do cara para ir bem também, sabe? Isso aí, meu, assim. E tem um lado que antes eu falava, não, quanto mais o cara ganhou, mais humilde ele é. Sabe? Uma frase assim que eu falava até na minha testa. Porque os caras falam, não, aquele cara é muito mala. Que o não sei quem é mala, porque não sei o quê. Mas não conhece o cara, né? Falando de fora. Sim. E eu pegava e falava, não, o cara foi campeão não sei do quê. O cara é super gente boa, mas era só gente boa comigo, que eu tava próximo dele, é meu parceiro. Como é que ele vai ser um cara ruim comigo? Só que não é isso. Não é isso. O que acontece é que o cara, quando ele começa a alcançar um patamar maior, consequentemente, ele entende que ele é muito bom. Isso traz uma humildade para ele, certo? Diferente de algumas pessoas que talvez ele está começando e consegue fazer um negócio diferente, mas aí tem uma arrogância. Isso também é muito mais pessoal também, às vezes. E aí essa arrogância ela foge da humildade, porque a humildade, você tem que ter humildade. Talvez você não está num momento tão bom, independente de quem você é, e saber que o seu parceiro está melhor, seu companheiro está melhor, então ele vai jogar e está tudo bem. Eu nunca tive problema em clube por isso. Porque eu entendia que, opa, eu tô bem, então tá tudo certo. E quando eu tava bem e eu entendia que o treinador não me colocava, lógico que eu não ficava contente. Falei, peraí. Lógico. Certo? Só que eu tinha humildade de entender que tinha um outro cara também jogando. Eu não posso desrespeitar ele. Eu posso ficar contra o jogador, contra o treinador. Eu não posso ficar contra o jogador. O clube não funciona porque além do cara ficar descontente com o treinador, ele fica descontente com o cara. E aí acontece rixa no treino, que aí uma entrada mais forte, e aí uma palavrinha ali que fala, que um burburinho, e aquilo ali vira uma bola de neve. Quando vira bola de neve, o treinador é o último a saber, porque isso é conversa de vestiário às vezes. E aí quando chega no treinador, que ele começa até a olhar de longe, mas quando chega para ele, já tá uma bola de neve muito grande que ele perde. Certo? Lógico que tem treinadores horríveis aí, eu já passei por vários. Só que a grande maioria, quem causa o problema é o jogador. Entendi. Ele causa o problema porque faltou humildade para reconhecer um erro, ou talvez humildade para reconhecer que o treinador errou com ele, tá tudo bem, o problema não é ele. E ele começa a dar pequenas cutucadas, sabe, no grupo. E o grupo vai rachando. E aí a turma fala, o grupo que quer derrubar o treinador. Isso nunca acontece. Isso nunca acontece. Não existe aquela reuniãozinha, vamos derrubar o treinador. Não, o que acontece é uma rixinha que aconteceu, que o treinador não controlou no começo porque ele não viu,
ou ele fez uma vista grossa, e aí quando chegou o problema mais sério para ele, já não conseguia controlar mais. E certo? E o que fica de fora tá fazendo corpo mole porque quer derrubar o treinador. E não é assim que acontece. Entende? Bacana. Muito, muito particular como a gente tem pouca informação aqui fora, não sabe o que acontece lá dentro e ainda julga algumas coisas que a gente não consegue ter acesso. Mas é bem parecido com uma empresa também, né? Um negócio. A gente tem o líder, a gente tem os liderados, que entre si também existem certas hierarquias, e se lá na ponta o negócio sai do eixo, Exatamente. até chegar lá em cima vai demorar. E talvez, quando chegou lá em cima, já também não tem mais jeito. Aí você vai ter que mexer no time. Exatamente. E acontece, e a questão da hierarquia, porque a gente coloca a figura do treinador como a hierarquia maior no clube, até acima do presidente, se for colocar, porque é o cara que está ali, sabe? É o cara que está ali com você o tempo todo, conversando, te querendo até te melhorar tecnicamente, taticamente. Então você olha muito mais para ele que é presidente. Lógico que a figura do presidente do time, ela né, é o concurso, mas aí você não coloca isso na balança. O presidente ele é muito distante do grupo. Lógico que eu tive presidentes aí que tive muita presença de vestiário, mas a gente olha muito mais para o treinador do que para o presidente, mesmo que seja o cara que paga o seu salário. Sim. Então, às vezes, a figura do treinador, quando ela fica um pouco mais distante de você, tipo assim, aí você fica meio que, opa, o que está acontecendo? Por que esse treinador não está olhando tanto para mim? Sim. Certo? Então, isso também causa uma insegurança. Se for um cara problemático, que tem essa arrogância que eu falei, ele não tem a humildade de simplesmente falar assim, não, talvez eu não faça parte dessa equipe mais, então peça para sair. Ele vai querer dar um jeito, não de derrubar o treinador, mas para aquele cara, para ele entrar no time, mas entra na marra, sabe? E ele forçando o caminho, ele vai atrapalhando o percurso. Então a rota vai ficando toda bagunçada. E aí o treinador percebeu, beleza, ele se destacou, colocou o cara no time. Só que para ele chegar no time, o problema que ele causou para chegar lá, falou mal de alguém, talvez numa dividida mais séria, não sei, sabe, uma palavrinha a mais, e aí é um problema. Sim. Vários problemas para trás, vários feios. Exatamente. E nesse contexto de liderança que você trouxe, com certeza você já teve muito bom líder, você pode aprender, pode se desenvolver, que conseguiu explorar, né, o máximo do seu potencial, colocar para jogo. Então a gente ainda não falou, mas você teve uma carreira muito boa, jogou no Corinthians, teve muito sucesso por lá. Então teve contato com muita gente boa e, claro, também muita gente que talvez não tenha o mesmo grau ali de resultado. Mas fala pra gente quais são as principais características, se quiser citar exemplo também, daqueles líderes que você teve que mais conseguiram gerar resultado dentro do futebol. Assim, eu gosto de falar, porque antes de responder, vamos colocar uma ênfase nesse aqui, porque toda vez que pergunta de treinador, a turma fala de uma entrevista que eu dei lá 1000 anos atrás, que eu meti o pau no Rogério Ceni, né? Então, mandei mensagem para o Rogério, falou, não aconteceu assim, ele cortou um pedaço da... Só que, assim, é um cara que eu tive um problema, certo? Porque é um cara que me levou para Fortaleza, era um cara próximo do grupo, mas ao mesmo tempo era distante. Sabe aquele pai ausente que mora dentro da sua casa? Era praticamente assim. Então, a gente nunca teve problema, tá? Então, Rogério, espero que você esteja vendo, acompanhando a rapaziada aí, eu não tenho problema contigo. E aí, mas eu gosto de falar também, citar o Fernando Diniz, certo? Que tá hoje no Corinthians. Eu não consigo entender a perseguição, por exemplo, que tem a mídia em cima dele, certo? Porque eu acho errado. Porque não tem como o cara sair de todos os clubes que ele sai, de todos. O presidente quer que ele vira coach dentro do clube, os jogadores querem acompanhar ele, não tem um cara que fala assim, não gosto do cara, certo? Ele teve um problema com o Tietê ama ele de paixão, ninguém sabe nos bastidores, acho que os dois se brigam bicudo, mas os dois, são... Eu acompanhei esse casal praticamente, porque o Tietê era um cara e o Tietê hoje é um cara depois do Fernando Diniz. Ele não seria jogador. Se ele falar qualquer coisa contra, ele é arrogante, ele não é humilde. Então, ele é o jogador que ele é hoje porque é o Fernando Diniz. Isso é batata, não tem como falar diferente.
Mas isso traz aquilo que eu falei antes. Ele era um cara de vestiário. Ele era um cara que ele estava o tempo todo tomando cuidado com qualquer tipo de coisa. É o cara que, talvez o cara que não tá jogando vai olhar para ele, vai entender por que que ele não colocou o cara para jogar. Não é, ele tem alguns jogadores que ele leva, mas é os jogadores que ele confia e tá habituado naquele estilo de jogo dele, que é um pouco mais, que é diferente. Então, esse é um caso que, pô, eu joguei com ele em 2000 na minha volta, pô, que eu tinha acabado de lesionar, talvez, pô, eu pago um pouco pau pra ele por isso também. Porque é um cara que me viu parado 1 ano e 4 meses e falou, Paulo, eu vou te ajudar. Certo? E talvez se ele não me ajudasse, depois de tudo que aconteceu, também eu defenderia ele. E aí, pô, e me colocou pra jogar, e eu mancando e sentindo dor, e ele falando, não, vai dar certo, vai, seu corpo vai mudar e vai dar certo, e deu. Certo? E deu. E era um cara muito próximo, era aquele cara que ele realmente é um paizão no vestiário. A gente tem outros casos aí que falam, mas esse grupo é um grupo que eu falo que não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado. A gente estava disputando o A2, o Paulista, para conseguir acesso para sabe? É uma divisão inferior, mas se a gente for entender, está quase o mesmo patamar do Mineiro. Sim, se a gente for ver. É muito forte, cara. É uma competição muito forte, com jogadores muito bons. Então, era um cara que a gente olhava e sabia que o resultado era favorável. Tanto que, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Mas se eu não me engano, o bicho da premiação ele foi pago antes do título. Isso. Antes do acesso. Você consegue entender? Não, eu tenho certeza. Então, toma, receba. E então era um caminho que já estava descrito, já ia acontecer. Só que eu também tive na questão de entender que não, esse clube desse jeito não vai funcionar. Que foi o Guarani de 2010. Que assim, ó, era ano de Copa. Antes da Copa tiveram acho que 8 rodadas, 9 rodadas, se eu não me engano. E o Guarani tinha acabado de subir da 2, era o meu primeiro brasileiro. E com 8, 9 jogos, a gente era o quinto do brasileiro, empatado com o terceiro e o segundo, se eu não me engano, o quarto e o segundo, o quarto e o terceiro. Falando, a gente olhava para aquilo e falei, opa, vai dar certo. Beleza, campeão, mas uma Libertadores, vamos brigar ali, a Sul-Americana. E é o clube que depois da Copa ganhou 2 jogos. Você consegue entender? É muito, assim, ó, é loucura. Só mesmo que aí, treinador, mesma comissão? Mesmo treinador, Mancini do mesmo jeito, assim, uma ótima pessoa também, não foi, por isso que eu falo, não é por causa do treinador. O que acontecia é esses pequenos problemas. Um ego um pouco mais inflado, um jogador que se destacou um pouquinho nessas outras rodadas e recebeu proposta na Copa do Mundo, mas não consegue sair porque ainda está preso ao clube. E aí faz uma forcinha para querer sair, sabe? Esses pequenos conflitos, deslizes, ocasionam num descenso de um clube, né, cara? E é ruim, porque a gente aí levou psicólogo, aí o que tá acontecendo? Porque, nosso time era muito bom, era Fabão, tinha acabado de voltar de São Paulo, campeão mundial, Mazola jogando muito, Roger, atacante. Cara, o time era muito bom, sabe? Só que a gente não conseguia entender. Hoje eu consigo te falar por quê. Porque o Mazola recebeu o São Paulo queria que o Mazola voltasse, porque o Mazola estava emprestado. Aí acabou que o Guarani não liberou. Aí o outro recebeu proposta da China, mas está preso no clube. O outro que queria jogar porque precisava e aí forçou a entrada no time. Então isso ocasionou um desastre. São as pequenas causas, entendeu? Essas pequenas causas, né, elas vão sendo bem assim, notórias no longo prazo, né? Porque vai se tornando como se fosse um câncer que vai crescendo ali dentro. Exatamente. E quando você vai perceber... Agora, quando é um racha mais nítido, né? Um conflito ali... Sim, uma briga. Uma briga e tudo mais, aí você consegue enxergar. Mas essas coisas invisíveis, né? Só quem é o treinador que está dentro do vestiário mesmo, como você diz, do Fernando Diniz, que consegue ver. Sentir aquilo, né? No ar ali, ele já consegue pegar. E isso acontece muito em empresas, né? A gente pega ali...
líderes, né, que atuam de uma maneira mais distante da equipe, que deixam com que esses pequenos deslizes, essas falhas rotineiras, um falando mal do outro, né? Inclusive o Miguel é prova disso, né? Uma das coisas que eu sempre falo lá na WBR, né? Hoje a gente está, né, com 13 colaboradores, então já tem uma equipe ali grande de consultores, né? É de que a única coisa que eu não perdoo é se eu escutar alguém, né, falando mal, denegrindo um outro companheiro de trabalho dentro da WBR. Sim. Isso para mim é inegociável. Se um dia acontecer isso, a pessoa está fora no outro dia, né? Porque nós estamos ali para se ajudar, para ajudar os nossos clientes. Sim. Se a gente está em Qual conflito, problema? nós vamos, né, nos prejudicar e vamos prejudicar o nosso cliente. E no clube de futebol é isso, né? Os jogadores, eles entram em conflito e eles prejudicam principalmente o torcedor. Exatamente. Que é como se fosse os clientes da empresa, né? Então, bacana demais. E você citou, né, de bons líderes, né? Hoje, na questão de gestão de pessoas dentro de empresa, a gente tem ferramentas que podem ajudar, né, o líder. A gente tem ali avaliação de desempenho, tem os feedbacks, as reuniões 1 a 1, né? Provavelmente você deve ter tido treinadores que chamava você para conversar, expunha a ideia de jogo dele, o porquê que você estava escalado, o porquê que você não estava escalado, né? Aqueles treinadores também que utilizavam recursos, né? Igual um psicólogo, uma análise ali, né, de um profissional e tudo mais. E aqueles, né, que batiam no peito e falavam, não, principalmente eu vejo aqueles treinadores que eram jogador de futebol, né? Os boleiros. Os boleiros, né? Não, deixa comigo e tudo mais. Mais um paizão que, igual você falou do Rogério Ceni, que tá mais distante, porque, né? E assim, eu queria que você falasse um pouco dos cases ruins, né? Qual que foi, não precisa citar o nome, mas se puder citar agora também já não, né? Tá tranquilo. Eu sou polêmico. Não, agora tá tranquilo. Qual que foi aquele treinador que você tinha uma expectativa boa, né, em relação ao trabalho dele, mas que deixou a desejar nessa questão da liderança, da gestão de pessoas, de utilizar ferramentas ao favor? Eu vou usar 2 exemplos, tá? Primeiro, um exemplo comigo, né, que ficou ruim para mim. Guto Ferreira. Ele é polêmico também, né? O que acontece? Para mim foi muito ruim, certo? Entendi. Foi muito Qual ruim. clube que foi? Cara, olha só, é uma história. Entendi. É uma história. Se fosse um clube, beleza, um fato isolado, que aconteceu com vários. Pô, fato isolado tá tudo bem, pô, vai ver o cara não gostou de mim, tá tudo certo. Só que o do Guto Ferreira, eu acho que, eu não sei porquê, eu não entendo, porque eu tava no Guarani, lembra que eu toquei no começo aqui que eu tinha um problema com o Inter, negócio de contrato? Sim. Lembra? Do Guarani era pro Inter. Então, disputei meu primeiro brasileiro com o Guarani. E, apareceu muitas propostas. Muitas. Apareceu Gênova da Itália, apareceu Cruzeiro, apareceu Corinthians. E uma dessas propostas era o Inter. Era certo? uma boa proposta? Não, assim, financeiramente, eu não, assim, na época acho que eram muito próximas elas, sabe? Não tinha uma que destoava tanto, porque senão eu olharia para isso. Né? Eu não lembro as outras, mas acho que eram assim, muito próximas. Sim. O porquê que eu escolhi o Inter? Porque o analista lá, o cara que olhava realmente para trazer o nome para o clube para a próxima temporada, ele simplesmente ligou para o Thiago, que era o cara Thiago Escuro hoje, que é o dono do Mônaco hoje. Ele estava no Red Bull, agora hoje ele está no Mônaco. Foi do Cruzeiro também. Sim, também. Aí ligou, né, conversou com o Thiago e falou, pô, ele vai vir para cá. Ele tá começando, o Inter ainda é um clube que tá nas cabeças, mas assim, ele vai correr por fora, então ele vai se destacar. E eu, pô, beleza. Então, beleza. O Thiago conversou comigo, tal, não sei o que, melhoraram um pouco o salário, então tá certo, vamos pro Inter. Isso era 23 de dezembro, se não me engano, próximo do Natal. Mandei a mensagem pro Thiago, falei, Thiago, pô, eu preciso saber como é que eu faço, se eu vou de BH, se eu preciso ir para São Paulo, como é que eu faço para ir pro Sul. Já sabia onde eu ia morar com outro... Tava tudo certo. Tudo certo. A única diferença é que o contrato ficou de gaveta. Certo? Mas era assim, porque, pô, vai assim que o contrato fica de gaveta, tal, você chega, assina, pronto, acabou. Aí o Guto,
me ligou. Então, nesse começo, aí teve um problema que eu não fui e tal, trocou a presidência, aí teve esse problema. Mas o Guto já estava interessado no meu futebol, pronto. Esse era o ponto. Beleza, o tempo passou, não deu certo pro Inter, fui pro Atlético Paranaense e tal, machuquei e tal, não sei o quê. Logo depois, voltei a jogar, a gente subiu, acabei de contar com o Fernando Diniz e tal, apareceu 2 propostas. Palmeiras e Ponte Preta. Certo? No Palmeiras, a gente ia... financeiramente era melhor, não era muito, mas era melhor. Só que a gente tinha o Brunoro estava lá, e o Brunoro era do Pão de Açúcar na época, então ele era diretor do Pão de Açúcar. Então a gente talvez teria um problema caso acontecesse alguma coisa ruim com o clube. Então falar, não, lá, o Brunoro trouxe jogador dele, que não sei o quê, sabe? E assim, isso eu não pensei nisso, me falaram, me passaram essa ideia. Se fosse hoje, eu falaria, não, Palmeiras, tá louco? Bora, fecha o olho. Mesmo tendo esse problema todo aí. Aí, beleza. Fui pra Ponte Preta, por que eu escolhi também pra Ponte Preta? Porque o Guto Ferreira era o treinador. Pronto. Falei, Vou jogar, vou ter mais lá visibilidade não deu jogando. certo, ele não teve culpa, mas agora, eu cheguei, conversou comigo, falou no negócio do Inter, que é aí que eu descobri que era ele, o negócio do Inter, porque ele que me contou. Pronto, não sei o que, e aí vamos pro primeiro jogo. Eu, assim, treinando super bem no time titular, falei, nossa, meu primeiro jogo. Série A? Série A, Ponte Preta. Eu falei, vamos pra cima. Tinha um problema com o Guarani, com a torcida, mas isso aí não influenciava nada pra mim. Eu tava dentro de campo, então não tava ligando pra nada. Aí, o que acontece, cara? Primeiro jogo no Flamengo lá em Juiz de Fora. O Flamengo tava mandando jogo ali em Juiz de Fora. Copa, né? Eu cheguei lá, e antes era corte, né? Tinha um time e era corte. Eu treinei titular na sexta-feira, sei lá, no sábado, jogando no sábado no domingo, não lembro. E aí, quando foi pra fazer a preleção, eu percebi que ele não colocou os nomes dos jogadores, mas meio que conversando com o outro volante, certo? Meio que deixando ele meio que a par de uma situação que aconteceria no jogo. E eu meio assim, falei, tá, tudo bem, né? Beleza. Quando chegou no vestiário, nem pro banco eu fui. Tipo, ele me cortou. Assim, ó, eu fiquei na arquibancada vendo o jogo. E aí eu querendo entender o que tinha acontecido. Ninguém do clube entendeu. Ninguém do time entendeu. Tipo assim, ó, treinei titular a semana toda. E aí, do nada, tava fora. Aí eu falei, esse cara tá de perseguição comigo. O que aconteceu? Pronto. Aí no time já me tirou do time. Aí começou, e eu não entendo por quê. Eu não sei se eu falei alguma coisa errada, se eu falei. Alguma coisa eu devo ter feito, que não é possível. Foi assim, uma mudança de chave muito grande. Teve um episódio que a torcida, a repórter perguntou pra ele por quê. Se o Magal jogaria, que é o volante que ele colocou, e aí do nada ele falou que ia jogar, tal, não sei o quê. Mas assim, muito aberto o movimento, a fala dele. E eu sem entender. Beleza, não fui pro jogo. Acabou, passou esse tempo, ele saiu da Ponte Preta, pronto, saí, fui pro Figueirense. Saí da Ponte Preta, fui pro Figueirense, aí, Figueirense é muito bom, tal, não sei o quê. A gente tava na Série B, faltava 13 jogos, subimos pra Série A. Pronto, vamos disputar a Série A, aí era o Maurício Eutrópio. 2 meses de clube, acabou de subir, mandaram embora. Quem me chega? Seu amigo. Guto Ferreira. Guto Ferreira. Me chegou no time e eu tava com tanta moral no time que o diretor perguntou pra mim. Ele chegou pra mim e pro outro jogador falou: o que vocês acham? Eu falei: eu não quero. Se eu não concordo, é um cara que eu não gosta de mim, não sei porquê, a gente teve problema, aí procurou, não conseguiu, levou o Guto Ferreira. Eu era capitão do time no primeiro jogo, ele não conseguiu me tirar do time, mas tirou a faixa. Certo? Tirou a faixa, não conseguiu me tirar do time porque eu tava indo muito bem, e a torcida gostava muito de mim e tal, não sei o quê. Eu sei que deu um tempinho, caiu. Certo? Foi embora. E aí passou, fiquei mais 2 anos no Figueirense, campeão catarinense, 2 anos. A gente se mantendo na Série A, muito bom o tempo que eu fiquei lá. Vou pro Bahia, né? Salário já maior, que eu fiz uma proposta muito boa. Bahia que naquela levantada toda, tal. Eu falei, vamos Bahia. Quem era esqueci o nome do treinador, mas passou pouco tempo, não estava muito bem. Quem que me chega? Guto Ferreira. E aí ele simplesmente me tirou do time e falou para eu ser emprestado. Certo? Eu falei, então beleza, vou ser emprestado, então eu quero ser emprestado.
Quando arrumou o time, que era o Sport na época, ele barrou. Ele não queria mais que eu fosse. Paulo, tinha comunicação, cara? Não. Tinha alguma transparência? Vocês conversavam? Essa é a diferença. Se ele chega pra mim e fala... Ele Paulo, explica o motivo, né? é por isso, isso, isso. Mas, cara, hoje eu não sei por quê. Não sei por quê. É um cara que eu não gosto, mas eu não sei o porquê, o motivo. Eu tenho motivo pra ele. Mas eu não sei, cara, o que aconteceu. Você chegou a perguntar a ele? Não, eu também não queria Não conversar. tinha muito acesso, né? Não, assim que ele chegou no clube eu queria sair. Meu empresário falou que conversou com ele e falou, não, vou utilizar o Paulo. E não joguei um jogo. E aí segurou minha saída. E aí a sorte que o Bahia, que o Bahia queria um volante também do esporte. E aí, então, meu empresário usou, o esporte também foi malandro. Falei, não, então beleza, a gente segura ele aqui, aí, enquanto você não liberar o Paulo, ele não solta ele. Aí meio que deu, aí beleza, eu fui, e depois do esporte fui pro Corinthians. O Miguel tocou num ponto fundamental, né, que é a comunicação. E nós percebemos muito isso dentro da, né, gestão de pessoas também. Muita falha de comunicação que uma conversa, uma reunião 1 a 1, uma reunião de alinhamento da equipe resolveria um problema muito, né, simples que se tornou um problema muito grave lá na frente, né? Então, Sim. Assim, o meu empresário na época, ele sempre falava, eu nunca fui de perguntar, de saber o porquê. Porque assim, eu não pergunto porque eu tô jogando, por que eu vou perguntar porque eu tô fora? Eu era sempre assim. Mas eu acho que isso deveria partir do líder, eu acho. Acho que, vou colocar numa empresa, por exemplo. Com certeza. O líder ele tem que saber, ele tem que passar a informação correta pro colaborador. Porque se o colaborador estiver fazendo alguma coisa errada, ele vai chegar e vai saber o porquê. E aí ele fala, ó, me explicaram assim, assim, assim. Se ele estiver fazendo errado e a explicação foi porque ele entendeu errado, aí cabe a conversa, ou aí vai dar da regra da empresa ou da regra do líder. Mas nesse caso, cara, não teve conversa nenhuma. Não teve um porquê, certo? Hoje, eu me pergunto até hoje o que de errado eu tava fazendo. Porque eu tava jogando bem, o meu negócio era jogar bem. E eu era um cara super tranquilo, não sou o cara, eu detesto falar mal das outras pessoas, igual você falou da empresa, eu detesto. Assim, ó, hoje eu não consigo falar que um jogador é ruim, certo? Hoje eu tô no futebol, eu não consigo falar que o cara é ruim, independente do nível que ele tá jogando. Eu falo, não, é um cara mal treinado, pô. Sim. Tá iniciando, tá melhorando. Agora, o jogador que ele já é treinado e tá num momento ruim, é porque ele está num momento ruim. Não existe um jogador profissional ruim. Porque se ele chegou ali e a gente saber que pra chegar ali, porra, ele passou por uma peneira muito fina. Então algum mérito ele teve. Então fala que ele é ruim, não. Ele tá vivendo um momento ruim, porque é normal, o cara é um ser humano, é um robô. Então, tirar o Messi, o Neymar não, mas tipo, o Cristiano Ronaldo, pô, a gente entende que os caras são de outro planeta, sim, mas ainda assim eles vivem momentos que não são tão bons. Só que o nível é muito mais alto. Então eu não gosto disso. Por isso que eu não sou esse cara de conversar, de, pô, por que você me tirou do time? O que eu fiz? Fica dodói, né? Cheio O de que mimimi. eu preciso fazer para entrar no time? Só sei. Eu sei que eu preciso fazer, eu preciso render mais, simples. Pô, não tem como, cara. Eu tô treinando e o próprio elenco, a própria empresa, vou colocar na empresa, pô, eu tô me dedicando, eu tô fazendo muito mais. O meu parceiro que está sentado nessa mesa, está vendo eu dar a minha vida, ele tem que entender que eu tenho um mérito a mais que ele. Sim. Certo? Pô, no clube é a mesma coisa. Isso, ele vai ser melhor remunerado, ele vai ter um plano de carreira melhor, né? Simples. No clube o cara vai ver, pô, como é que aquele cara tá no banco. Tipo, o cara tá no banco e eu tô jogando, um exemplo. O cara vai olhar para si mesmo e vai falar, eu preciso melhorar, cara, porque aquele cara vai me atropelar, entendeu? Ô Paulo, primeiro, né, questão da peneira. Com certeza você jogou com gente que lá atrás às vezes era até melhor que você, só que não foi pra frente. A gente escuta várias vezes, né? Às vezes tem 2 irmãos na família. Sim. O menos bom é o que vira jogador. Enfim, tem uma série de aspectos que constroem ali o fundamento do cara dar certo ou não. Sim. No esporte, em geral. O que você acredita em termos de mentalidade que você trouxe, né, da época que você começou e que você passou aí anos de carreira, né, provavelmente mais de 15 anos de carreira, o que você tinha como mentalidade para fazer dar certo, que você usa até hoje nos seus negócios, seus empreendimentos,
Qual que era o diferencial da sua cabeça em relação a quem talvez não tenha conhecido? Cara, assim, a frase é fazer dar certo, né? Porque assim, só que o fazer dar certo, ele não pode ser na marra, né? Tipo, assim, não é uma coisa que eu vou forçar uma situação. O fazer dar certo, ele engloba muita coisa. Eu nunca tive um pensamento de ser outra coisa. Então eu era jogador ou jogador. Não pensava, nossa, se eu não for jogador, o que que eu vou ser? Aquele negócio da última vez que eu falava, não, essa é a última vez que eu vou tentar. Foi uma frase emblemática pra mim, porque talvez não seria a última, não. Talvez, pô, eu falei, mas quem sabe? Não dá pra saber, né? Ameaça só. Não dá pra saber. A questão da empresa, acho que é muito isso, cara. O fazer dar certo é você realmente fazer de tudo para a empresa dar certo. Mas, lógico, entendendo uma ética, né? Você não pode também passar por cima de outras pessoas. Você tem que entender que existe uma moral ali para você conduzir o seu negócio. Então, pô, o que é o fazer dar certo? Você vai procurar um curso, você vai procurar pessoas mais capacitadas para fazer até melhor o que você acha que está fazendo bem, porque se você está fazendo bem e não está dando certo, alguma coisa está errada. Então, se você acredita no seu negócio, se você acredita na sua empresa e ela não está dando certo, algum ponto está errado, alguma rota está errada. Então, você paga alguém para te falar o que está dando errado. Simples. Certo? A coisa é muito simples. Não tem por que você querer descobrir o problema, porque pode acontecer de você ficar procurando o problema e aí quando você descobre o problema já está gigantesco. E aí você não tem volta mais. A gente no pub, né, quando eu tinha um bar lá, é a mesma coisa, cara. A gente ficava assim, meu, mas por que não tá dando certo? Aí tentava o negócio. Meu, o que tá acontecendo? Nossa, o caixa não tá batendo, mas a gente tá vendendo quanto cerveja, não sei o quê. E aí a gente tava por meio que a deriva, certo? A gente tava tentando solucionar um problema, mas sem saber a fonte do problema. Então, cara, eu acho que assim, a gente contratou vocês no começo, lembra? A gente, tipo, sentou, viu a Bárbara que tava mais à frente disso. Foi. Mas, meu, a gente precisava saber como é que a gente precisava lidar com isso, porque eu já tinha uma ideia muito ruim de negócio. Sim. Então eu precisava saber pelo menos um norte, né? A gente pensa ainda em voltar com vocês mais para frente agora, porque a gente percebe que a gente tá alinhando algumas coisas melhor e aí é bom também a gente pegar uma retomada de rota. A gente precisa entender isso, cara, porque às vezes na questão até trazendo pro mundo do esporte, pô, eu não tô indo bem, certo? Eu não tô performando bem. O que tá acontecendo? Por que eu não tô performando bem? Ah, meu, meu mental tá ruim. Ah, sei lá, fisicamente eu tô ruim. Então, eu preciso diagnosticar isso, certo? E talvez eu não diagnostique, eu não consigo chegar no conceito do porquê. Mas eu tenho várias pessoas ao meu lado ali que elas vão me dar o norte. Falam, meu, vamos fazer isso. Cara, o que você acha? Vamos trabalhar isso aqui, porque o mental é muito importante. Futebol é a mesma coisa, cara. O cara não é uma máquina. Se o mental dele estiver deturpado, cara, a chance dele render mal é muito grande. A não ser se a pessoa tem um TDAH fortíssimo. Pô, a cabeça dele tá pensando, sei lá, 70 mil pessoas. Ele entra pro campo, é uma coisa a mais para ele pensar. Por isso que a gente entende que o cara com TDAH, eu tenho um TDAH. A Bárbara fala, eu não tenho laudo, mas eu tenho TDAH. Cara, eu não tava nem aí. Eu entrava para campo, podia estar Gaviões, podia estar não sei quem. E para mim era mais um jogo. Lógico que eu tinha nervosismo de performar bem, mas não era pela causa da... Externo. Não era o externo. Era porque realmente eu entendi que eu precisava ir bem. Sim. Certo? Só que nem sempre é assim. O cara tá pensando um monte de coisa. E aí o nervosismo traz um peso a mais para a situação. Então, isso funciona dentro da empresa também. É a mesma coisa. É bacana. Não era o seu caso, mas você tinha muitos companheiros que sentiam essa pressão da torcida? Vários. Tipo, a grande maioria. Né? A gente fala que é o leão de treino. Porque quando tá no treino, você fala, meu Deus, cara, esse cara é o Ronaldinho Gaúcho. Quando pisou no campo, não consegue fazer a mesma coisa. Não consegue render. E entra essa questão da mentalidade, né? Trazendo para a sua trajetória no empreendedorismo, é legal a gente fazer aquele paralelo entre o pub e o Complexo hoje, né? Que é uma empresa que tem um potencial, né, de manter esse crescimento durante muitos anos. Eu tenho certeza que você aprendeu muito, né, para estar desenvolvendo agora um modelo de negócios que tem uma perspectiva de um longo prazo,
né, um crescimento financeiro sustentável, mas também sempre com foco no cliente, né? E teve uma parte que você falou que me chamou muita atenção, quando você sentia que o pub estava à deriva, né? Que vocês faziam tentativas, mas que não conseguiam enxergar o problema. E isso eu vejo que é muito relacionado à falta de gestão, né? Quando você não tem os números, né, bem claros, você não tem um fluxo de caixa, né, bem consolidado, assertivo, você não consegue enxergar o passado, o presente e o futuro, ou seja, você não tem uma estratégia bem definida, né, um planejamento bem definido, porque eu sempre digo também que o planejamento não é que você tem que seguir ele à risca, mas que se você não seguir grande parte dele, você não sabe, né, se o problema está no planejamento ou está na execução. Né? E quando você faz as coisas sem planejamento, você fica justamente no escuro, porque você vai fazendo tentativa, você não vai medindo para ver se essas tentativas estão dando certo ou estão dando errado. Né? E aí depois chega uma hora que você fica até frustrado, né? Porque você tentou muita coisa e não deu certo, e você fala assim, não, melhor parar por aqui porque, né? Mas na verdade é porque você não fez essas medições. Pode ser que até uma daquelas tentativas deu certo, só que você não fez, por exemplo, um fechamento por evento, né? Você não analisou um evento específico. Exatamente. Que poderia ser o seu público-alvo, né? E aí outros eventos que estavam consumindo a lucratividade daquele evento que deu certo acabou prejudicando o negócio. E mitigando a energia, né? Acho que o empreendedor também, ele tem uma energia limitada. Você falou sobre o jogador de futebol e nós, né, como torcedores, nós somos, né, nós nos deixamos levar pela paixão, né, pela raiva, e em alguns momentos a gente fala assim, não, e assim, eu acho que até é uma crítica acima da média, né? E eu vejo que muitas das vezes, né, o empresário ele tem essa autocobrança dele mesmo, né, dele achar que ele não é capaz, né, justamente porque às vezes está faltando os números para embasar ele a tomar a decisão, né? O problema não está nele em si, mas na mentalidade que ele precisa desenvolver. Então, muito bacana assim que você conseguiu, né, ter o desenvolvimento dessa mentalidade com o tempo. E tudo isso, né, para embasar, né, minha pergunta, que é o seguinte: quando que surgiu, né, essa mentalidade, essa busca por, né, ter um negócio, por continuar, né, lidando com o público, né? Lidando com pessoas, porque a vida inteira sua foi lidando com pessoas também, né? E como que surgiu, né, essa aptidão, essa vontade, né, de empreender? Até porque tem várias pessoas que têm outros tipos de carreira, né? Tem gente que Sim. continua no esporte, poderia estar como técnico, você tinha várias opções. Sim. Então, já primeiro puxando para o lado da pergunta do Miguel, a questão, não a pergunta, mas a colocação dele. Eu nunca, depois de um tempo, eu sempre gostei muito de futebol, mas depois de um tempo, me saturou muito, sabe? Talvez a questão de lesões, eu lesionava muito também, sabe? Esse problema no tornozelo me trouxe algumas outras lesões, então eu machucava muito o posterior da coxa, lesão de quadril. Então, assim, essas lesões foram me saturando um pouco do futebol. E viver dentro do futebol é muito diferente de viver de fora. Quando você vive de fora, você vê o resultado. Tá? Quando você está vendo o jogo ali, você está vendo o resultado de uma semana que, para a grande maioria, foi uma tortura. Porque, o cara tem que treinar, o cara tá longe da família, o cara tem que viajar, não sei o quê. Não tô falando que é ruim, não, tá? Porque senão jogou, agora tá falando que é ruim. Nada disso, muito pelo contrário, a vida é muito prazerosa, o futebol é muito boa. Só que chegou um momento que me saturou, sabe? Me tirou um pouquinho daquela coisa de gostar de estar ali, sabe? De, eu vou lá treinar para melhorar, jogo. Então, me tirou um pouco da questão de continuar no meio, certo? Porque seria muito mais fácil para mim, vou virar treinador. Aí já tô dentro, já sei o que eu preciso fazer. Carteira da CBF fica muito mais fácil para quem jogou bola, então eu já passo uma etapa, então é tudo muito mais fácil. Só que eu não queria. Não queria, então, desde quando o pensamento foi aí, quando parar, o que a gente precisa fazer, aí a Bárbara entrava com um movimento de vamos trabalhar no mercado financeiro, vamos trabalhar com isso, ela trabalha com vendas, tem começando agora vendas na internet, não sei o quê. E aí jogando futebol, assim, jogando futebol, eu falei, eu vi
eu vi uma brecha naquilo. Uma oportunidade. Sabe? Eu falei, aí olhando números mesmo, né? Coisa que a gente não fazia no bar. Eu falei, meu, peraí, como é que funciona isso? O que eu preciso fazer para manter uma empresa dessa? Então, aí eu fui para Muriaé, né? Que aí foi o meu último clube que eu joguei nacional lá tal, mas o intuito não foi nem quando o cara chegou com o número, eu falei, não, era isso mesmo, então é Deus tá colocando. Porque eu tava acompanhando já, cara, uma arena que tem lá que chama On The Beach. Hoje até a Arena Cicobi o nome. Que é uma arena, né? Não sei nem se pode falar não tem nada a ver não, né? Vontade. Então, que aí é uma arena voltada para beach sport. Eu falei, nossa, eu já tava olhando, do nada me apareceu uma proposta do Muriaé. Falei, vou para Muriaé. Eu vou chegar, primeiro lugar que eu fui, sentei lá na arena. Legal. Sentei lá, tava vendo o que estava acontecendo, porque eu não tinha noção nenhuma. Eu sabia de valores, o que eu precisava, questão de valor de aluguel, por exemplo, quantas coisas eu precisava ter, não sei o que, precisava. Isso eu já tava meio que por dentro. Lá é uma quadra que tem 8 quadras, assim, sabe? Funciona muito bem, um bar muito bacana. Sentei com o cara lá, comecei a perguntar um monte de coisa pra ele. Aí, pô, aí eu falei, nossa, é isso mesmo. Aí na mesma hora eu mandei mensagem pra bar, eu falei, meu, caça um lugar aí. Caça um lugar aí, porque eu acho que é isso pra gente. Então eu vou parar agora, a gente já vai, monta essa arena e a gente vai pra cima. Então foi praticamente assim. Foi meio que de supetão, sabe? Não foi um pensamento longo, não. Foi coisa assim de, sei lá, 2, 3 meses assim, a gente achou o lugar e a gente começou a obra. Foi praticamente isso. Boa. E ainda bem que foi rápido, né? Porque você aproveitou esse hype. Hoje o complexo, né, é uma das principais referências, não só em Lavras, mas acredito Sim, na graças a região, Deus. né? E eu vejo que tem em alguns momentos demorar para tomar uma decisão é pior do que você tomar uma decisão rápida e aproveitar aquela oportunidade, né? Em outros momentos é melhor você analisar com calma para Sim. tomar a decisão. É que foi um risco controlado. É um risco Certo? calculado, né? Foi. É assim, a gente montou, foi meio que assim, aí a análise vamos montar e a gente vai analisando a rota. Tanto que aí no começo a gente chamou vocês para, opa, montamos. E aí agora? Vamos estruturar. Certo? Né? Porque se a gente espera, a gente ia perder. Só que eu percebo, assim, depois de um tempo, tem outras arenas aí, tem a L7 também, parceiro nosso, Ricão aí, que é muito boa também. O que a gente entende o que eu percebo, tá? E eu já tinha uma leve percepção antes. Que o futebol, ele é um esporte nacional. Então, eu acredito tenho certeza. Antes era uma crença, agora é uma certeza. Que o futebol, ele vem ganhando muitos adeptos, cara. Sim. Assim, parece o Ricão, ele abriu a arena dele agora. E se a gente fosse olhar, não, pô, agora vamos perder aluno. Serrar pra todo mundo. Cara, e assim, é loucura. Quando abriu a outra arena também, a gente percebeu que a carga de alunos que a gente ou que voltava, ou que conheceu o esporte lá e veio pra cá, ou que conheceu o esporte por lá, mas é próximo da gente ali, opa, peraí. Sabe? Eu, por exemplo, se você quiser fazer uma aula comigo, eu não consigo te encaixar. Eu vou falar assim, pô, cara, vou te passar, tem um professor muito bom. Eu não consigo, eu não tenho vaga, graças a Deus. Sim. Então, isso tem, e eu recebo mensagens todos os dias, e vamos fazer um experimental? Paulo, como é que funciona a aula? Sabe? E isso tem sido uma crescente. Sim. Então, eu percebo que o meu espaço ele já está ficando pequeno para essa população que está acontecendo no futebol. Né? O mercado ele está em ascensão. Sim. E eu preciso acompanhar isso, certo? Preciso acompanhar isso. E a ideia é que a gente acompanhe. Vai acompanhar e estaremos juntos aí para ajudá-los nesse crescimento de forma organizada, né? Paulo, nós estamos, né, infelizmente, chegando ao final aqui já, né? Passou rápido, né? Uma horinha aqui já passou voando, muitos cases interessantes, a gente conseguiu fazer várias, né, relações e, assim, uma curiosidade mesmo, mais do mundo do futebol, né? Eu, Miguel, somos apaixonados pelo futebol, né? Você também, você falou do futebol, nós estamos iniciando, né? Ainda batemos muita cabeça, passamos vergonha, mas é um esporte realmente que eu vejo, né, uma relevância muito grande, mas eu queria uma curiosidade mesmo do futebol. Pode ser 3 partidas, momentos do futebol que foram os melhores, né, da sua carreira e os 3 piores, né, que foram os mais desafiadores. Acho que pode começar com
com o pior e depois a gente fecha com os melhores, né? Com o pior? É. Então, pior, eu vou passar vou colocar minha passagem. Acho que a lesão, né, também foi... Sim. Deve ter sido o pior momento, né? Sim, foi o pior, sem sombra de dúvida. Que a gente vai pensar o momento técnico, né? Já ia falar não, esse momento foi muito ruim, que eu fui muito mal. Não, com certeza, assim, é o top. Sim. Tipo assim, porque foi muito ruim. Porque é uma coisa que está fora do seu controle, né? É sim. uma questão física, você não consegue... Não é só a mente, não é seu esforço, né? Não, assim... É uma fatalidade, né? E foi um momento assim... Pô, Paulo, que pena. Não, que pena não. Pena não, porque eu consegui muita coisa bacana depois disso. Eu não sei como é que seria a minha vida se isso não tivesse acontecido. Poderia estar na seleção. Tá, mas poderia não estar jogando bola também, né? Então a ideia é que... Tá bom, foi bom, certo? Mas, assim... Pelo que aconteceu, pelo acontecimento em geral, foi muito ruim. 1 ano e 4 meses parado, poderia ter sido pior se eu tivesse desempregado. Graças a Deus, então, deu tudo certo, porque eu estava empregado, estava recebendo salário em dia, não passei problemas. Só a questão de realmente ter atrasado um pouquinho a minha vida no esporte. Isso foi muito ruim, certo? Agora, o segundo, eu acho que o meu momento na Ponte Preta, né, que eu passei lá, sabe, desânimo mesmo, sabe, porque eu estava super empolgado, que eu tinha acabado de voltar de lesão, e aí voltando a disputar uma Série A, sabe, uma pretensão muito grande, assim, para a evolução, e eu lembrava do Guarani, eu tava... Quantos anos você tinha ali, mais ou menos? Foi 2000, agora é muito difícil, 23, 24, por aí. Tava novo ainda, né? Tava. E aí uma faixa de uma idade que é... Eu tava vindo numa crescente muito boa, certo? E assim, voltando de lesão, sabe, assim, meu corpo começando já a adaptar a nova forma, porque o meu tornozelo ainda hoje ele é meio travado ainda, então, meu corpo adaptando, maneira de jogar e me sentindo muito bem com aquilo. E aí aquele momento de não jogar me trouxe me trouxe um sofrimento muito, muito grande, né? Deixa eu ver, o outro momento foi esse finalzinho do Bahia ali também. E assim, você foi pro esporte depois? Que depois eu fui pro esporte, que assim, aquele momento que eu fiquei ali, que assim, durou praticamente 1 mês ali, sabe? De querer sair e não conseguir sair, e o treinador não me colocar para jogar, então... Angústia danada. Aquele momento ali foi ruim, certo? Então, esses três. Chega de coisa ruim agora, vamos falar dos melhores momentos ali, cara. Pô, ainda bem, graças a Deus eu vivi muita coisa boa. A gente coloca aí campeão brasileiro como top, né? Que acho que, pô, se a gente for colocar em proporção, é muito pequena quem consegue chegar num título desse, né? Me trouxe, não só financeiramente, mas me trouxe um status de jogador, sabe? Você fala, nossa, Paulo, campeão brasileiro. Não que eu me contente com esse negócio de vaidade e ego, não, mas é um título muito importante, muito expressivo, que às vezes eu nem percebo, sabe? Mas quando alguém pergunta que aí eu tenho a noção do tamanho. Sim. Mas aí, fora isso, não, o título tá lá em casa, a camisa tá lá em casa, eu passo por ela 1000 vezes e tá lá. Sim. O título foi com o Corinthians? Foi o Corinthians em 2017. 17. E aí, qual que era o treinador na época? O Carille. Sim, lembrei. Era a época ainda do Paulinho? Não, pessoal, foi depois. Paulinho voltou depois de um tempo. Depois, né? Era Fagner, o Cássio já tava. Tinha o Rodriguinho, o Jadson. Uma turma muito boa. E aí era um time realmente que taticamente funcionava muito, né? Sim, porque entrava naquilo que a gente falou, né? Que era não tinha muitas estrelas, né? Não. Era um time sem vaidade. Era um time que o cara saía, entrava o outro... Mantinha o nível. 1-0, 2-0 era goleada, não tomava gol e tava tudo certo. Bacana. Time muito encaixado, assim. Legal. Aí, o terceiro momento, eu vou colocar uma partida. Que foi uma partida que eu fiz... teve 2, mas eu vou colocar essa em primeiro lugar. Aí vai falar, a partida do Grêmio. Não é do Grêmio, não. Eu fiz uma partida contra o Goiás, quando eu estava no Figueirense, que eu fiz um gol. Naquela partida ali, eu percebi
assim, sabe, um lápis assim, eu falei, caraca, eu sou muito bom jogador. Certo? Tipo assim, nossa, eu sou bom. E eu consegui controlar meu ego com isso. Consegui, tipo assim, ó. Falei, não, velho, eu não sou bom jogador, eu sou uma perna, agora não conversa comigo. Não, eu consegui ter Você humildade. ficou orgulhoso, eu mas... Eu fiquei muito orgulhoso do que eu tinha feito no jogo e do momento que eu tava vivendo. Legal. Eu tava vivendo um momento muito bom, mas aquilo ali foi meio que pra coroar. Que eu fiz um gol e que eu nunca, assim, eu nunca fui jogador, fazia muito gol, tanto que eu saí correndo, não sabia nem comemorar. Eu fiz um gol muito bonito. E aí, eu saí, a torcida gritando meu nome, sabe? E aí, Paulo Roberto, não sei o quê. E aí, a Globo querendo entrevistar, o Neto querendo que eu viesse para São Paulo para gravar, mas não conseguia. Meu, assim, foi muito bom. E esse foi para coroar um momento muito bom que eu vim vivendo, tipo assim, de uns 4, 5 meses. Mas eu coloco esse jogo como realmente um ponto. Tipo, Bacana. foi esse. É um jogo que eu não esqueço. É um jogo que eu não esqueço. Porque, assim, além do gol, foi um momento e uma partida muito boa. Que, pô, a gente ganhou o jogo, assim, e eu me senti realmente. Falei, nó, caraca, velho, eu sou muito bom nisso. Graças a Deus, eu sou muito bom nisso. E aí a questão de ter controlado o meu ego também. Porque senão, se eu não controlasse, a vaidade ia me atrapalhar. Bacana. Acho que é isso. Show de Teve bola. alguma coisa no futebol que você teve vontade de fazer que acabou não dando certo? Algum time? Alguma coisa que você queria ter? Cruzeiro, né, cara? Quase aconteceu uma vez, né? Sim, a turma sempre fala Flamengo. Flamengo também, né? Pô, Flamengo, Rio, o status do Flamengo. Mas o Cruzeiro, pra mim, por ser cruzeirense, né, cara? Sim. A gente teve quase uma oportunidade em 2010 e depois a gente teve quase uma oportunidade quando o Thiago tava lá. Que aí não deu, acabou não dando certo e infelizmente é um clube que eu queria ter passado por ter, na verdade eu vivia dentro da Toca da Raposa porque eu não morava aqui em Lavras e a escolinha do Cruzeiro sempre ia fazer jogo lá. Eu olhava aquela rapaziada igual deuses. Falei, meu, caraca, esses caras são muito fortes, esses caras são muito bons, cara, eu quero estar aqui, certo? Então isso me trazia uma ansiedade muito bacana. Só, infelizmente não deu certo, mas é isso. Ainda bem, porque pelo menos jogou contra o Galo, né? Aí não ficou tranquilo. Mas, ô Paulo, gostei demais assim dessa reflexão dos momentos ruins e dos momentos bons, né? E nós, como empresários também, na nossa rotina da empresa, né? A gente vive, né? Muitos desafios, né? Tem aqueles dias que às vezes, né? Você fica desanimado, né? As coisas não saem como a gente planeja, né? Os empreendedores que nos acompanham, os nossos parceiros, os nossos clientes, oscilam, né, nesse sentido, porque realmente nós somos humanos também, né? Como você falou, o jogador é humano, o empreendedor ele é humano também. Então ele está aqui para errar. Ele está assumindo um risco, né? Vai errar, vai acontecer, vai ter dias ruins, mas os dias bons eles compensam muito, né? O dia que você faz um bom trabalho, né, para um cliente, chega um cliente e dá um feedback positivo lá da sua arena, né? Pô, isso é que realmente faz com que nós nos mantenhamos vivos e animados mesmo, né, com todas as dificuldades que a gente tem no mundo do empreendedorismo, né, principalmente nós, né, pequenos e médios, né, pequenas e médias empresas. Então, assim, muito bacana ver, acompanhar, né, um pouquinho da sua trajetória. Desejo todo o sucesso do mundo, né? Agradeço muito a sua participação aqui e eu tenho certeza que você vai alcançar aí os seus objetivos, né? Em conjunto aí com nós, da WBR, com a sua equipe, que é uma equipe realmente muito diferenciada. Né? Agora vamos ter evento, né? Se quiser falar um pouquinho dessa novidade aí também, já para chamar o pessoal. Então, antes, né, de me despedir, a gente está com uma nova proposta, né, lá no complexo. A gente é uma quadra de beach sports, né? É um setor onde a gente vai trabalhar atividade física. Então, se vocês quiserem nos conhecer, pode procurar, tem meu Instagram, a gente conversa. E agora a gente está com um novo projeto, né? Que é o CPX Beach Club, que a gente vai procurar fazer eventos aleatórios para realmente trazer essa rapaziada para a areia, eu diria. Então a gente tem aí no dia 6 no próximo mês agora, 6 de né? junho, né? 6 de junho. A gente vai ter um evento muito bacana, com roda de samba. Então tem um espaço de camarote, a gente vai enfeitar a arena. Então vai ser um espaço muito bacana, né? Eu vou estar lá, a rapaziada do futebol vai estar lá. Não vai ser voltado para esporte esse dia,
vai ser um dia realmente para a gente escutar boa música, para quem quiser tomar cerveja, para quem quiser tomar um Gatorade também vai lá. Então a gente já está vendendo ingresso, então corre para não ficar de fora. Show de bola. É isso. Isso aí, muito obrigado, cara. Foi muito legal, muito aprendizado. Gostei muito desse papo. A gente tava com a expectativa de conversar há um bom tempo, que bom que deu certo. Sempre bem-vindo, viu? Fazer próximas edições aí pra gente repetir esse papo, falar de outras coisas também, que foi muito legal. Show, bora. Tem uma caminhada muito boa aí, então tem muita coisa para falar. Quando quiserem me convidar, pode ter certeza que eu tô aqui com o maior prazer. Também. Muito obrigado. Show de bola, pessoal. Valeu. Mais um podcast aí de empreendedor para empreendedor, o 8º, né, episódio com um craque, né, da bola e agora um craque no empreendedorismo também. Obrigado e até a próxima.